Obrigado, Senhor, eu te dou graças. Obrigado. Aleluia. Oh, Pai, obrigado. Pode sentar. Obrigado, grupo Louvor. Bênção. Aleluia. O que eu percebo é que vamos precisar uns dos outros, mais ainda nesses últimos dias. E a ordem de Deus não é isolamento. Não se isole. Sabe, vai ser mais necessário nesses últimos dias essas orações de uns pelos outros. Precisamos estar mais juntos. Há uma necessidade de estarmos juntos. E como foi direcionado agora, ore para o seu irmão. Ore por ele. Precisamos nos transformarmos. Precisamos nos transformar em parceiros de oração. Parceria de oração. Um fortalecendo o outro em oração. Aleluia, isso só acontece se estivermos juntos. Não fique à deriva. Se você tem tendência a isolamento, mude isso. Rapidamente. Rapidamente. E se esforce. Aleluia. Amém. Se há uma tendência em alguém de isolamento, se esforce para sair disso urgentemente. Aleluia. Eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 26, versículo 36. Tem alguns ensinos maravilhosos aqui. Aleluia. Quando Jesus estava passando por um momento de pressão. Uma pressão que você nunca passou, e eu creio que nunca nós vamos passar, era esse tipo de pressão que Jesus passou aqui nesse momento. Existe pressão contra a nossa vida, sim, existem circunstâncias, problemas, estamos no mundo. Quando se levantar um problema, uma circunstância, uma pressão, uma má notícia se levantar, não fique achando que é uma coisa extraordinária que está acontecendo. Amém? Como se fosse uma coisa extraordinária, como se nós não tivéssemos sido avisados antecipadamente. Se fomos avisados antecipadamente sobre aflições, problemas, circunstâncias, nós devemos nos preparar, estar prontos para essas coisas. Porque a Bíblia ensina também que a gente deve estar pronto. Aleluia. O problema às vezes nosso é que a gente só procura se aprontar quando o problema está instalado. Esse é o grande problema nosso. Às vezes não há uma constância na nossa vida daquilo que nos fortalece, daquilo que nos deixa forte. Só corremos para nos fortalecer quando uma pressão chega e foge do nosso domínio. Mas a vida cristã nos convida para nos fortalecermos sempre, fortalecermos no Senhor fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Esse é o conselho. Não é só em tempo de crise, não é só em tempo de pressão, é um estilo de vida, porque quando a crise e a pressão chegar, vai nos encontrar fortalecidos. Aleluia. Veja aqui, em seguida, versículo 36, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Aleluia, Jesus foi ao Getsêmani nesse momento aqui específico da sua vida, com o objetivo de orar. Aleluia, orar. A nossa família depende da nossa vida de oração. A sua família depende da sua vida de oração. A oração é como uma cobertura, é como um telhado sobre a casa. Dá cobertura. Logo, se a gente não tem uma vida de oração, eu vou te dizer, talvez a nossa casa, a nossa família esteja
com a cobertura destelhada. Tem algumas goteiras, tem alguns vazamentos. E a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo, ele vive ao derredor. Então precisamos deixar a nossa família, a nossa casa, a nossa vida com uma boa cobertura, sem vazamento, sem goteira. E eu estou falando de vida de oração mesmo, de cobertura que nós precisamos dar aos nossos filhos, cobertura que precisamos dar aos nossos familiares, à nossa casa, em todas as áreas. E isso vem por uma vida de oração. Aleluia. Sabe, não é aquele oração esporádica, como eu falei, que só oramos quando a crise se estabelece. Quando passa, nós voltamos à mesma vida, uma vida sem comunhão, sem oração, porque está tudo bem. Oração é um estilo de vida e precisa ser estabelecido na nossa vida todos os dias. Existem coisas inesperadas que podem acontecer. Ou existem coisas esperadas à medida que Deus revela algo a você por meio da oração. Se Deus revelar algo a você e a mim que não é a sua vontade. Porque Deus pode revelar coisas para nós que bate de frente com a nossa vontade. Sabe, Ele pode antecipar coisas para nós, acontecimentos, que bate de frente com a nossa vontade. Isso pode acontecer. Mas sabe, quando isso é feito, é porque Deus está criando uma estrutura em nós, anunciando antecipadamente algo, para que a gente se prepare. Jesus aqui nesse momento sabia o que ia passar. Ele sabia o que ia passar. E aqui foi um momento específico da sua vida, onde a alma dele estava profundamente triste. A alma de Jesus foi confrontada com um acontecimento pré-anunciado. Ele ia passar pela cruz. E nesse momento específico aqui, a sua alma foi confrontada, as suas emoções, sentimentos, pensamentos. Aqui foi uma pressão na sua alma. Em outro evangelho fala que ele chegou a suar gotas de sangue, um nível de pressão. Nesse momento específico. Agora sabe que Jesus nos ensina que no momento de pressão tem uma solução, tem algo a ser feito. Seja uma pressão pré-anunciada, seja uma pressão inesperada. Porque pode-se anunciar uma pressão antes que aconteça, sim. A gente pode ver isso em Atos dos Apóstolos. Amém. O Espírito Santo antecipando coisas a Paulo. E eram situações de pressão. Ele pode fazer isso. E não é para nos desanimar, mas é para que a gente esteja pronto quando aquilo que foi anunciado acontecer. Aleluia. Paulo disse que a única certeza que tinha, acho que é Atos capítulo 20, é que o Espírito Santo anunciava que haveria tribulação de cidade em cidade. Olha o Espírito se antecipando a algo que Paulo iria passar, pressão. Estava desanimando, o Espírito Santo estava desanimando Paulo na jornada? Não. Mas Paulo tinha uma convicção. Porém, não considero a minha vida preciosa como para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha uma convicção, Paulo tinha um fundamento, mesmo o Espírito Santo anunciando que coisas aconteceriam contra ele de cidade em cidade, e fala de tribulação. Então isso me diz que o Espírito Santo pode anunciar coisas a você na sua jornada, não para te desanimar, mas para que você esteja pronto quando aquilo acontecer. Não é melhor assim? Eu pelo menos acho melhor assim. Aleluia. Um profeta Ágabo chegou em determinado momento, pegou o cinto de Paulo e puxou o cinto como
mostrando que o dono daquele cinto ia sofrer um aperto, uma pressão. Era o profeta de Deus, estava falando pelo Espírito de Deus. E pessoas que amavam Paulo estavam querendo que Paulo renunciasse àquela ida a Jerusalém, porque o profeta estava anunciando o que ia acontecer com ele. Mas Paulo tinha um fundamento. Amém. Ele disse: o que vocês estão fazendo aí? Amém, tentando mudar aquilo que está no meu coração. Estou parafraseando. Porque eu estou pronto não só para viver, mas para morrer pelo nome do Senhor. Apesar de algo que estava sendo anunciado, que ele sofreria pressão, Paulo tinha convicção, Paulo tinha um fundamento. Por isso que hoje à noite Deus está dizendo para mim e para você: se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Eu vou dizer de novo: se fortaleça no Senhor. E eu estou falando para mim mesmo: Isaías, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. E eu digo para você: se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. E eu não estou colocando medo em você. Não estou colocando uma apreensão em você. O que será que vai acontecer? Nós não vamos dormir pensando nisso. Aleluia, amém? Nós só vamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Porque se coisas contrárias acontecerem, aleluia, seja por um aviso antecipado do Senhor, seja por algo inesperado, a gente esteja pronto para enfrentar aquilo. Estamos no mundo. Aleluia. Mas nós não somos do mundo. Precisamos de fundamento. Você precisa de fundamento, igreja. Nós precisamos de fundamento. E o fundamento é a palavra, meu irmão. O fundamento é uma vida de oração. Não vamos ter força suficiente para enfrentar as situações previstas nesses últimos dias. Não temos força em nós mesmos. Se conscientize de uma vez por todas, você que está aqui, você que está em casa e eu que estou pregando. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Fortaleça a sua casa a partir de você. Não negligencie a palavra, não negligencie a comunhão com o Espírito Santo. Porque você não vai ter força para enfrentar o que está proposto pelo mundo contra a igreja. Mas essa igreja, ela é forte e ativa e fará proezas, porque nela habita aquele que é maior do que está no mundo. Precisamos de fundamento. Você precisa de fundamento. Paulo tinha fundamento. Paulo tinha uma vida alicerçada na vontade de Deus. Apesar de anúncios antecipados do que ele iria passar, do que diz respeito à tribulação e à pressão, Paulo não deu para trás, porque Paulo tinha fundamento. Aleluia, estou pronto para viver ou para morrer em o nome do Senhor Jesus. Eu não vou voltar para trás da vontade dele. Ele disse que eu chegaria a Roma. Eu vou chegar a Roma, embora que no percurso algumas coisas contrárias se levantem, uma oposição se levante para impedir a minha jornada em Deus. Aleluia, aleluia. Paulo tinha fundamento. Você e eu precisamos de fundamento. Há muitos anos temos falado desse púlpito sobre nos fortalecermos na palavra e no Espírito Santo. Aleluia. Se você ainda não se convenceu disso, se você ainda está vivendo uma vida negligente quanto a essas coisas, ouça hoje à noite. Ouça hoje à noite mais uma vez. Ouça mais uma vez hoje à noite. Se você ama a sua casa e a sua família, ouça mais uma vez hoje à noite. E não ouça como ouviu outrora, a ponto de não atender até hoje o que o Espírito já falou com você, o que o Espírito já falou comigo. E até hoje estamos na mesma posição, fazendo as mesmas coisas, sem atender a voz do Espírito Santo, achando que está tudo bem, empurrando com a barriga. Aleluia.
Mas o Espírito essa noite está dizendo: se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Você não tem força no seu braço, no seu intelecto, no seu racional, no meu racional, para ficar de pé diante da pressão desse mundo e nesse mundo. Aleluia. Aleluia. Precisamos estar prontos. Não é nos aprontarmos quando a tempestade vier. É o telhado estar pronto, revisado, sem goteira. Amém. Antes que a tempestade chegue. Para isso nós precisamos de fundamento. E o fundamento é o mesmo que a gente vem insistindo, e Deus vem insistindo conosco, insistindo: palavra e Espírito, comunhão com a palavra, comunhão com o Espírito, comunhão com a palavra, comunhão com o Espírito Santo. Não tem para onde ir, é isso aí. Não tem outra saída não, a saída é essa. Ou a entrada é essa, a saída é essa. E parece enjoativo ouvir, né, as mesmas coisas. Pastor Bandi sempre falava de fé. Pessoas ficavam murmurando na igreja porque só falava de fé. E ele dizia: eu vou falar de fé, porque enquanto você está dizendo aí que só fala isso, só diz isso, só prega isso, é você mesmo que está precisando ouvir, porque você ainda não fez nada com aquilo que já foi pregado. Por isso que se sente enjoado em ouvir as mesmas coisas. Quando fizer, quando praticar, Deus vai falar outra coisa. Porque naquela área nós amadurecemos pela prática. Aleluia. Você e eu precisamos de fundamento. Não se engane. Sabe, Jesus veio aqui no momento de pressão. Ele disse: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Sabe qual foi a solução? Quando a sua alma estava entristecida e angustiada: orar. 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 Aleluia. Sabe, ele chamou pessoas para orar com ele. Por isso que eu disse aqui no início, nós precisamos, nesses últimos dias, estar juntos, mais juntos. Porque vamos precisar um do outro. Amém. Aleluia. Parceiros de oração, família de oração. Aleluia. Chamou 3 homens para orar com ele. E ele anuncia algo. Isso não demonstra fraqueza. O próprio Jesus diz no versículo 38: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele estava passando por uma pressão. Mas Jesus tinha fundamento, não é? No momento da pressão, ele disse: vamos orar. Isso é ter fundamento. A alma dele estava sendo afetada, sim. Mas o que a gente percebe é que Jesus não entrou em desespero. Aleluia. Ele foi orar e disse: vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, chorando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Que tipo de oração Jesus fez quando a pressão chegou? Qual foi o tipo de oração? O que nós fazemos quando a pressão chega? Precisa de fundamento. Com fundamento a gente sabe o que fazer. Aqui é a oração de consagração. Eu creio que nós precisamos ativar mais esse tipo de oração em nossa vida, todo dia. Oração de consagração.
Que não seja como eu quero, mas como tu queres. Tem muito crente hoje fazendo o que quer e não o que Deus quer. Falta de consagração. De consagrar toda a vida. Aqui era uma pressão. Jesus tinha uma saída, a saída da sua alma. Jesus demonstra aqui um querer. Amém. Mas ele submete o querer dele ao querer de Deus. Consagração. A pressão nos impulsiona a tomar decisões. Mas cuidado com a decisão que você toma no momento de pressão. Saiba se é o que você quer ou se é o que Deus quer. Como é que eu vou saber? No momento de pressão, eu me consagro a Ele. No momento de pressão, Jesus orou se consagrando o seu querer e consagrando a própria vontade. Isso aqui é um ensino para nós. Isso aqui é fundamento. Agora, sabe quem faz isso? Quem já tem uma vida de oração. Jesus tinha uma vida de oração. E quando sofreu pressão, a primeira coisa que ele fez foi orar. Porque é uma prática diária. Aleluia. Automaticamente se faz aquilo por causa da prática diária. Você e eu precisamos de uma vida de oração intensa. Ouça mais uma vez, Isaías. Ouça mais uma vez, povo de Deus. Precisamos sair da superficialidade de uma vida de oração e entrar numa profundidade e intensidade como nunca vista antes. Disso depende a tua casa, disso depende a tua vida, disso depende os teus. Eu coloco os teus porque você valoriza os seus, não é? Eu também. Pelo menos por eles. Talvez a gente acorde. Porque sabemos, tem um povo que depende da nossa consagração. Aleluia. Não seja como eu quero e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: entrou nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Jesus ficou impressionado aqui, admirado. Nem uma hora. Nem uma hora. Será que Jesus está dizendo isso para nós hoje? Sabe que existem urgências do céu? Que Deus quer compartilhar conosco para que a gente ore. E talvez a gente esteja dormindo como eles. Mas não é hora e nem tempo de dormir. O conselho é: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo nos iluminará. Aleluia. Não durma. E ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Qual era a tentação que Jesus estava passando aí? A tentação de fazer nesse momento o que ele queria. Porque ele disse que não seja o que eu quero. Então ele tinha um querer nessa hora, concorda? Um querer nessa hora dele estava clamando. O querer da sua alma. E para Jesus era uma tentação, sim, porque ele veio com a missão. E ele estava chegando ao final dela, aquele momento crucial da cruz. Do que ele iria passar. Existe tentação hoje? Sim.
Qual é o conselho? Vigiai e orai. Vigiai e orai. Existe tentação hoje para que a gente abandone o plano de Deus, abandone o plano de Deus. Existe. Amém. Existe. Pressão vindo para chutar o pau da barraca. Situações vindo para a gente chutar o pau da barraca. Mas como o filósofo Nildo diz, mas quando você olha para quem está debaixo da barraca, você não vai chutar o pau da barraca. Basta olhar para quem está debaixo. Aleluia. Precisamos de fundamento. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice que eu beba, faça-se a sua vontade. Consagração. Amém. Faça a sua vontade. Se não é possível mudar. Aleluia. Mas Jesus estava consagrando a vontade dele. Você precisa, eu preciso consagrar a minha vontade, a vontade de Deus. Porque senão nós vamos viver a vida aqui na terra fazendo a nossa própria vontade, e é um desperdício. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Será um desperdício um crente, um filho de Deus, passar esse tempo na terra fazendo a própria vontade, é um desperdício. Por isso que precisamos consagrar a nossa vontade. Como Jesus consagrou aqui e nesse momento de pressão. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Aleluia. Aleluia. Uma sequência de oração, de consagração aí. Amém. O que é que você acha que Jesus parava de orar e ia lá nos discípulos? Qual era a expectativa que Jesus esperava encontrar lá? Amém. Porque ele parava, amém, ele se consagrava e ia lá ver os discípulos. Eu creio que havia uma expectativa de Jesus. Da primeira vez, ele chamou os 3, meus parceiros de oração. Vamos lá, vigiem e orem comigo. Ele orava, voltava, estavam eles dormindo. Ele dizia: mas vocês nem uma hora. Então Jesus voltava, e eu creio que ele voltava a orar. E quando voltava para os discípulos, ele voltava com a expectativa de encontrá-los como? Vigiando e orando. Eu creio que essa mesma expectativa Jesus tem por mim e por você nesse tempo presente. Amém? De homens e mulheres que vigiam e oram. Vigiam e oram. Eu não quero ele estar dizendo para mim nem por uma hora. Nem uma hora. E se você for ler Lucas, nesse mesmo texto, Lucas, ele revela o motivo deles estarem dormindo, olhos pesados. Diz que eles estavam dormindo de tristeza. Lucas revela por que eles estavam dormindo. Olhos pesados. Vamos abrir lá para não ficar só na minha. E a gente vai orar agora. Lucas capítulo 22, versículo 45. É o mesmo contexto aqui, a mesma situação. Aleluia. Eu sei o que eu estou dizendo hoje. Eu sei o que eu estou pregando hoje. Versículo 45 de Lucas capítulo 22. Aleluia. Levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e o achou dormindo de... Está escrito o que aí? De tristeza. Já viu pessoas governadas por tristeza excessiva, a tendência é dormir.
A tendência, olhos pesados, é dormir. Pessoas que estão sendo governadas hoje por tristeza excessiva. Isso me diz uma coisa. Precisamos estar prontos diante de má notícia. A má notícia provoca tristeza. Mas precisamos estar fortes o suficiente para não deixar que a tristeza governe a nossa vida. Aleluia. Amém. Por que eles dormiram de tristeza? Porque o resultado naquele instante e momento foi esse para os discípulos. Porque eles não fizeram o que Jesus fez. Não sei se você entendeu. Eles não tomaram a atitude que Jesus tomou diante de tristeza. Jesus saiu daquela oração fortalecido, concorda? Anjos vieram assistir Jesus naquela hora. Porque Jesus tomou uma atitude num anúncio que provocava tristeza profunda. Ele disse: vigiem e orem. Jesus não dormiu. Por que eles dormiram? De tristeza. Porque eles não seguiram a instrução de vigiar e orar. Vigiar e orar, vigiar e orar, vigiar e orar. Essa deve ser a batida dos passos da nossa vida, principalmente nesses últimos dias. Vigiar e orar, vigiar e orar, vigiar e orar, porque quando uma má notícia chegar que provoca tristeza, a tristeza não vai governar você, não vai me governar, não vai me colocar num quarto para dormir. Porque Jesus toma atitude, Jesus corre para a solução, enquanto eles estavam dormindo de tristeza e curtindo a tristeza. Jesus se levantou na terceira vez e disse: basta, vamos agora, basta, chegou a hora. Aleluia. Aleluia. Ele está nos dizendo o que fazer. A solução. A solução. Aleluia. Amém. Vigiar e orar. E a gente vê aqui a inclinação forte para a oração de consagração. No momento em que Jesus estava passando por pressão. Que essa noite fique gravado para mim e para você hoje à noite o que fazer. Simples. Existem dois resultados aqui. 3 homens que dormiram de tristeza. Existe o resultado da vida de um homem que passou por um nível de pressão tão forte, mas se levantou fortalecido. Se levantou fortalecido. E isso é um ensino para nós. Amém. Vigiar e orar. Vigiar e orar, vigiar e orar. Vamos ficar de pé. Vou te dizer uma coisa: não brinque mais com as instruções que você já sabe. Que você já sabe que deve tomar. Que não seja mais algo esporádico, que só procura quando a pressão está. Mude esse estilo de vida. Mude esse estilo de vida. Não vale a pena. Aleluia. Amém. Deus quer você bem, mesmo diante de pressão. Amém. Não é só passar pela pressão, é como a gente passa por ela. É como a gente passa. Por isso que precisamos de fundamento. Aleluia. Eu queria que nessa noite, vai ser simples. Na realidade eu queria ministrar essa noite e a gente seguir aquilo que a gente está fazendo na terça-feira. E nós vamos intensificar a oração coletiva, oração proativa, oração no Espírito, que tem sido muito bom.
Domingo mesmo, terça-feira foi algo maravilhoso, né? Pessoas tiveram visão que era para a gente orar, e essa é a tônica da oração no Espírito, a oração proativa, orações que se antecipam a acontecimentos. A irmã Glaucia viu uma pessoa numa ponte se atirando. Eu não sei se era essa pessoa, mas no outro dia a gente viu que tinha uma mulher que se atirou lá na lagoa, mas ela foi salva. Pode ser essa e pode ser outra pessoa, mas uma notícia chegou. Nós oramos pelo presidente Biden, e de repente a gente vê aquilo acontecendo, não é, contra Israel, e a gente vê um posicionamento dele a favor de Israel. Amém. Aleluia. Tudo nesses momentos. Ah, mas isso diz respeito a mim? Diz, bênção. Amém. Se diz respeito à vontade de Deus, diz respeito a nós. Não é só para mim, o meu benefício, a minha oração, o que eu preciso. Isso é muito superficial, essa vida é muito superficial. Se a gente só pede para a gente, se a gente só quer para a gente, se a gente só busca se tiver um benefício para a gente, se a gente só faz algo no reino se tiver um benefício, se vislumbrar um benefício próprio. Não, o amor de Deus não está envolvido com isso. Se a gente orou e se antecipou algo que poderia acontecer com os judeus, ei, aleluia, oramos à vontade de Deus. Deus pode fazer tanta coisa quando a gente se entrega a esse amor que não busca o próprio interesse. Tanta coisa pode acontecer, tanta coisa pode ser evitada, aleluia, ou tanta coisa pode ser estabelecida. Eu queria que nessa noite você individualmente, sabe, fizesse essa oração de consagração. Ela é importante. Não tenha medo de se consagrar, de jogar tudo para cima, de deixar as suas coisas no altar, as minhas coisas, e se consagrar a Ele. Não tenha medo. É noite de oração, de consagração para nós mesmos que estamos aqui, você que está em casa. Não vai tentar fazer outra coisa, por favor. É você individualmente. Não vai atentar para o outro para saber se o outro está se consagrando ou não. É você, eu com ele agora, você com ele agora, individualmente, da sua forma. Se quiser se ajoelhar, se quiser sentar, se quiser andar, mas faça isso com sinceridade de coração. Faça isso intencionalmente. Intencionalmente. Dê resposta a esse apelo do Espírito hoje à noite. É benefício para a tua vida, é benefício para a tua casa, para a tua família. É necessário essa consagração, e ela se inicia hoje. Ela se inicia hoje no nível, mas ela vai precisar crescer e aumentar em níveis de consagração. Se inicia hoje como um despertamento hoje à noite, mas que deve ser e saia daqui consciente algo perpétuo. Que eu saia, Isaías saia entendendo, é algo perpétuo. O despertamento hoje à noite de uma vida consagrada a Deus, consagrando a vontade dEle, o próprio querer ao querer dEle. Faça isso. Se fortaleça, consagrando a sua vontade e a vontade dEle. Se torne forte. Oh Senhor, eu sei que poderíamos orar por tantas coisas,
Mas hoje à noite, Pai, nós oramos por nós mesmos. Nós oramos por nós mesmos. Nós oramos consagrando toda a nossa vida, não apenas parte dela. Não apenas alguma porcentagem. Não queremos apenas consagrar aquilo que é fácil. Consagrar a você, Pai. Queremos consagrar algo simplesmente porque não nos custa, porque não requer esforço, Pai. Uma vez que entregamos a nossa vida a você, foi por completo. Que você tenha espaço em nós para ser Senhor como você é e como confessamos que você é o nosso Senhor. Que não seja como nós queremos, mas como tu queres. Uma igreja consagrada, homens e mulheres consagrados, famílias consagradas, que deixam tudo no altar, que não tem a vida como preciosa para si mesmo. Espírito Santo, nos ensine sobre isso. Você é a ajuda do Pai para nós, você é o ajudador. Podemos recorrer a você que habita dentro de nós. Nos ensine mais e mais a essa vida consagrada. Essa vida consagrada. A uma igreja consagrada. Famílias consagradas à tua vontade. Mesmo que a tua vontade, Pai, bata de frente com a nossa vontade. Mesmo que o teu querer bata de frente com o nosso querer. Mesmo que a nossa oração queira mudar alguma coisa que você estabeleceu, que já é fato, que já é realidade, que já foi anunciado a nós, consagramos o nosso querer a você, Senhor. Quando você nos anuncia coisas antecipadas, não é para nos deixar desesperados, mas para nos fortalecer, para uma entrega maior, para uma consagração maior. Nos perdoa, me perdoa por me envolver com tantas coisas, com tantas atividades, com tantos serviços, a ponto de estar cansado. E quando é para pegar no arado que você nos deu, estamos cansados. Nos ajuda a gerenciar a nossa vida. Nos ajuda a gerenciar o nosso tempo. A tua igreja precisa dessa ajuda, Senhor, em nome de Jesus. A gerenciar, a colocar as prioridades no devido lugar, a assimilar a tua ordem de valores e estabelecer para a nossa vida a tua ordem de valores. Abrimos o nosso coração hoje à noite, sem reservas,
medo do que vão dizer. Sem ter medo de se comprometer com você e com a sua vontade, Senhor. Sem receio. Sem receio de se abrir com você. Escancarar o nosso coração. Escancarar toda a nossa vida. Colocar na mesa as nossas reservas. As áreas que não deixamos você tocar. As áreas que não deixamos a sua vontade reinar. A escancaramos. Abrimos. Obrigado porque encontramos refrigério em você. Você é o nosso refrigério. Você é a nossa fortaleza. Você é a nossa rocha habitável. Você é a nossa força. Você é a nossa garantia de vida. Aleluia. Oh, obrigado, Senhor, por tua unção nos alcançando nessa noite aqui. Escamas caindo dos nossos olhos. As escamas que deixavam a nossa visão nebulosa, sem ver a realidade daquilo que você tem para nós, daquilo que você já anunciou para nós. Obrigado por essas escamas caindo. Obrigado por tua unção hoje à noite aqui nos assistindo, trazendo força, trazendo equilíbrio, aleluia, trazendo refrigério, trazendo ânimo, combustível, por uma igreja que se consagra e cria esse ambiente onde os teus anjos vêm assistir a tua igreja, a cada um, Pai. Aleluia, a assistência dos teus anjos, a tua igreja. Só você e Deus sabe o nível de consagração que você está deixando se levar nessa noite. Se há reverência ou se há irreverência, você e Deus sabe nessa hora. Se foi apenas uma palestra hoje à noite, ou se foi uma palavra inspirada por Deus que nos tocou. Isso vai determinar o resultado de hoje à noite. Mas Deus tem um bom resultado para mim e para você, sempre. Sempre. Sempre Ele tem um bom resultado. Oh, aleluia, Senhor. Não queremos parar por aqui nessa vida de consagração, Senhor. Queremos consagrar a nossa dormida, consagrar a nossa noite, consagrar o nosso dia, consagrar o nosso trabalho, consagrar a nossa profissão, consagrar o nosso ministério, consagrar o nosso chamado, consagrar a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, consagrar as nossas finanças, consagrar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, a nossa vida por completo. A cada manhã, a cada anoitecer, a cada tarde, a cada final de dia, a cada início de dia.
os dias. E toda a nossa vida, toda a nossa vida, todos os dias, toda a nossa vida e todos os dias, toda a nossa vida e todos os dias. Aleluia. Obrigado por tua unção nos alcançando nessa noite, está aqui. Oramos para que você fortaleça o nosso homem interior com poder, mediante o teu Espírito. Fortaleça o homem interior de cada um, Pai, com poder, mediante o teu Espírito que nos habita. Fortalecendo o nosso homem interior, mediante o teu Espírito que nos habita. Um povo fortalecido, 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 de pé, de pé, de pé, de pé. Oh Pai, oro pro Jaisei. Ori bababais suicas. Não vai ficar só hoje à noite, não vai ficar só nesse culto de oração. Só hoje à noite, quando o sino tocou. O sino tocou anunciando algo. Que esse sino toque anunciando as mesmas coisas todos os dias. Consagração, 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 consagração. Que não seja o que nós queremos, mas o que tu queres. Que não seja a nossa vontade, mas a tua vontade. Continue. Queria chamar o grupo louvor.